Existe algo que Deus te pediu para deixar, mas que você resistiu? Como foi esse processo? Eita, profundo, hein? Você sabe, menino. Antes de você responder, a Lauriele tinha feito uma pergunta. Eu vi a Lauriele. Eu vou fazer daqui a pouquinho, viu? Eu não deixei passar. Pessoal, façam as suas perguntas. A gente vai começar aqui a perguntar tudo aqui. Vai, se vocês se conhecem, pergunta aí, pessoal. E eles gostam de perguntar. Pergunta. Meu Deus. Eu fui fotógrafa por 20 anos. E eu tinha um estúdio fotográfico. E eu tava bombando, viu? Eu tava um ano bombada, minha agenda tava bombada. Tava muito bem, obrigado. Profissional. Profissional. Meu Deus. E aí o senhor falou assim, eu quero isso. Pense na dor. Eu já contei para alguns deles, mas eu não tenho vergonha de dizer isso. E se você está em um processo de renúncia, progrida nesse processo. Não se sinta um fracassado ou um incapaz, mas que venha haver progressão nessa ideia. Porque o Senhor trabalha quando você tem desejo de renunciar. E eu falei, meu Deus, largar minha profissão, vou fazer o quê? Da minha vida. E o Senhor falava, eu quero o seu tempo. Como que ele falava com você? Em oração. Você orando? Eu orando. Aí teve um dia que eu tava na igreja. E aí o Senhor falou pra mim assim, no meu coração, pergunte o que lhe falta, como jovem rico. Aí eu falei, pergunta isso. E aí eu continuei orando, fingi de doida, porque a gente finge mesmo. E aí o Espírito diz, coragem, pergunte o que lhe falta. Meu Deus. Aí eu disse, o que me falta, Senhor? Aí ele disse, isto, renuncie o seu título. Porque não era só uma profissão, eu era a Vanessa, a fotógrafa. Renuncie o seu título. Eu quero o seu título. Meu Deus. E aí eu não consegui. Eu lembro que me levantaram naquele culto que eu não conseguia ficar em pé. Eu não conseguia ministrar palavras. E aí eu fiquei chorando 1 ano. Meu Deus. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu não obedeci de imediato. E eu contava para os meus clientes. E aí tinha processos que eu deixava de contar. Falava, olha, eu tô parando. E disse, não é possível, você é a melhor, quiçá do Brasil. Então, muitos clientes vão ver esse podcast, porque eu tinha muitos clientes, eu tinha uma agenda bem vasta. Muitos clientes que são cristãos vão ver esse podcast e você pode ter certeza que eles vão compartilhar ele. E era uma choradeira, porque eu acompanhava crianças, eu fazia aqueles ensaios newborn, eu fazia crianças 10 anos, eu acompanhava a criança por 10 anos. A minha maior bebê tinha 20 anos. Inclusive vai ser mãe agora. E eu fiquei chorando 1 ano por essa renúncia. E aí eu falava assim, Senhor, eu não quero ficar assim constante, me dá coragem para renunciar. Eu preciso renunciar. Porque financeiramente também... Não tinha isso, Léo, eu tinha que escolher. E eu quis juntar, e ele fala, junta que eu assopro. Meu Deus. E aí eu fiz juntar, porque o desobediente ele é assim, tá? Aí juntei. Quebrava o carro, eu gastava exatamente o valor que eu tinha juntado. Aí você falou, quantas vezes você está disposta? Vamos lá. Se você juntar, eu vou soprar. Eu quero isso. Me dê o seu tempo. Eu quero o seu tempo. E eu fotografava de madrugada, casamentos. E eu não tinha esse tempo para a obra, de estar na obra de Deus. Confia em mim, Vanessa. Era só essa palavra que ele dizia, confia. Junta que eu assopro. Junta que eu assopro. E ele assoprava, Guigo. Ele assoprava com gosto. Isso mexeu aqui, tô falando. Que eu essa não, palavra. Aí eu parei. Eu falei, tá, eu vou entrar em processo de aceitação. E aí eu comecei a conversar com uma pastora. Foi determinante essa mulher pra minha vida. E tanto que eu nem me recordo o nome dela. E ela falou assim, ela ficou indignada. Fotografava a família dela já antes. O quê? Você vai largar? Deus não trabalha desse jeito. Ela pôs dúvida no meu coração. Deus não trabalha desse jeito, não. Imagina que Deus vai sair pedindo profissão. Eu falei, meu Deus, é meio antibíblico, porque Paulo largou tudo, mas tudo bem, vou acreditar nessa mulher, porque é o que eu quero, né? Ela me dá era o que cristã? eu quero. Cristã, pastora. Ó, minha. Dizendo assim, não, Jesus. aqui, não aceite isso. Deus não trabalha desse jeito. Se eu tivesse ido um pouquinho para a Bíblia, eu tinha, mas minha carne não queria aquilo. Eu queria, que bom que você está me apoiando. Eu precisava de alguém mesmo para me apoiar no meu erro. Aí eu parei de falar para as pessoas que eu ia fechar. Essa mesma mulher bate na porta do meu estúdio. 2 semanas depois. Aí, eu até acelerei o coração, que eu não tinha agendado ela. Eu tava com a agenda cheia, eu não te agendei. Ela falou, não é isso não, abre.
Aí eu falei, oi. Ela falou, Vanessa, eu passei uma experiência com Deus e ele mandou eu voltar aqui. Eu estava numa festa de aniversário e eu estava olhando uma fotógrafa muito ruim. Ela estava fotografando muito ruim. Aí eu falei, Deus, por que o Senhor quer a Vanessa? Tirar a Vanessa e deixa pessoas assim. Ela falou que na hora o Espírito de Deus falou para ela assim, porque eu escolho os melhores. E ela é a melhor. Eu quero ela. E ela falou, é de Deus, viu? Não desista. Eu renuncio tudo que eu disse. Deus vai prosperar a sua vida. Confia nele. Fecha. E eu tive que renunciar. E grava isso, você que está em casa escutando. Eu tive que renunciar com atitude. Na hora, eu disse assim, para o caminhão da mudança agora. Eu joguei minhas coisas dentro, Léo. Meu Deus. Léo, eu joguei minhas coisas dentro. Guigu, joguei minhas coisas dentro. Falei, vai ser agora. E uma amiga me ajudou. A Zuleide me ajudou. Ela foi uma mulher de oração também. Vamos lá. E eu chorava e jogava dentro. Foi a decisão. Não, vai ser agora. Eu não vou deixar o diabo roubar essa palavra. Eu não vou deixar ninguém roubar essa palavra. Nem o meu coração cheio de pedras vai sufocar essa semente. Eu vou fazer o que ele quer. Eu vou renunciar. Eu vou fazer. E aí eu joguei tudo dentro e meu marido me ajudou e todo mundo me ajudou. Eu cheguei em casa, eu chorei amargamente. Falei, é isso. Aí a dona do estabelecimento, mas eu parecia que eu tava fugindo. Às vezes sua renúncia vai ter que ser assim. Vai ter que ter uma decisão e vai ter que ser drástica. Vai ter que ser uma decisão que vai ter que gerar conflito. Não vai ser amigável. Não vai ser uma decisão pacífica. Às vezes vai ser uma decisão que vai gerar conflito. E aí, meu filho, gerou conflito familiar até. Meus irmãos, meu irmão, você tá maluca? Tá Bitolada. doida? Os meus amigos, você tá doida? Vai viver do quê? E aí eu passei esse momento que Paulo passou. Eu costurei tenda bom tempo. Até o Senhor me levantar e fazer a sua obra na minha vida. E eu tô aqui por um cumprimento de uma palavra. Ele disse, eu vou te levantar. Eu vou te erguer. E sempre falava pra mim, eu não faço isso. Eu não pego uma vela e coloco debaixo da mesa. Eu vou levantar para que todos vejam o que eu fiz na tua vida, o que eu faço na tua vida. Aleluia. Então essa foi a grande renúncia da minha vida. Eu tive que abandonar minha profissão para dar meu tempo, para gastar a minha vida na presença de Deus. E a gente louva a Deus por ter pessoas de Deus aqui nessa mesa. Né? O seu esposo que esteve aqui, você hoje aqui, vocês participaram juntos, foi poderoso. Vou falar uma coisa para você. Levantar anônimos não dá like, tá? Mas te faz conhecido no céu. Amém. Viu? Te faz conhecido no céu. Então, Amém. levantar Creio. uma anônima Creio. como eu, Creio. que muitos não conhecem, não sabem, pode não te dar prestígio aqui. E é com amor e carinho. Viu? Eu não sei, eu sei disso. Mas pode ter certeza, há um Deus com seu memorial vendo Amém. e recebendo, Aleluia. queira isso, Glória ser a conhecido Deus. no céu, viu? Amém. Então o Senhor falou, eu uso eles para levantar anônimos. Amém. Mas Entende? o Para que Deus anonimato- seja Falei isso glorificado. esses dias. O Aleluia. Glória a anonimato Deus. pode estar pro homem, mas não pra Deus. Porque quando vai chamar Exatamente. Davi, fala, tem seus filhos. Ele esquece que tem mais um filho. Fala, não, mas não todos estão aqui, não. Tem mais um. Sim. E aí, Esse é o que ele se lembra. conhecido de Deus. Ele tá lá. Esse é o conhecido de Deus. E aí, quando eu tava orando, o Senhor falou pra mim também. Eu gosto disso. Eles levantam anônimos. Os meus amigos. Eles levantam os meus amigos. Não os amigos do mundo, mas os meus amigos. E isso que você falou de Glória a Deus. erros de renúncia que a gente faz, acho que a maioria, pelo menos, não vou falar todo mundo, porque, né, cada um tem a sua história. Acontece muito, né? E acho que eu comentei com você da outra vez que você veio aqui, que não foi que um profeta também me falou, né? Deus diz, escute a voz, né? E Escute. que eu errei. Na mesma semana que ele falou isso, eu errei 3 vezes com Deus. Ele falou, eu não falei. Ele falou, eu não falei. Ele falou, eu não falei. Aí eu falei, meu Deus. Eu falei, Deus, o que eu fiz? E comecei a conversar com Deus. E eu, hoje, graças a Deus, tenho começado, né, a falar tudo. Inclusive, um dos erros que eu tive, que eu tava numa igreja que não era minha, que eu não quis falar, que eu falei, vou passar por cima do pastor. Recentemente, tava em outra igreja, eu falei, não, eu vou falar, e falei o que Deus me pediu.
E eu vejo que Deus vem querendo sempre falar mais e acelerar. É isso, Deus tenta acelerar processos, né? E, inclusive, Deus usa, assim, às vezes que até você talvez não espera, né? Já a Ele segunda só vez usa que... quem você não espera. Segunda vez que Deus usa meu filho. Essa semana passada eu recebi um convite, eu fiquei no final de semana, né? Refletindo com Deus, né? E falando, pô, Deus, não tô entendendo tudo. Inclusive, na casa do alguém a gente conversou sobre isso também, né? E aí, ontem meu filho falou assim: eu quero que você fale pra mim de Jeremias, que você leia Jeremias. Aí eu fui ler. Aí ele fala assim: ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje eu estou lhe dando poder sobre nações e reinos. Reinos, poder para arrancar, derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Aleluia. Foi a primeira palavra que eu recebi como profecia. Foi essa palavra. Ela é poderosa, viu? É uma palavra de chamado. Direcionamento. De chamado. Aceite o chamado. Ele que vai falar, Léo. Não vai ser você. É isso mesmo. Você não é capaz mesmo. Você não consegue. Não. Se Você fosse por mim, eu nem estaria aqui. Mas ele quer falar e escolheu a sua boca. E o Guigo escutou. É você mesmo. Ele quer você. Né? Ele não poderia ter escolhido outro mais velho, mais experiente, mas disse: não, Jeremias, eu escolhi você e é você que vai. E é você quem E eu falei disso hoje. Eu falei, quantos experientes tem? Quantos grandes tem? Mas Deus escolheu Sim. os Tá improváveis. escolhido. Ele fala que escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Justamente para o seu poder se aperfeiçoar. Porque se ele escolhe os capacitados, ninguém consegue discernir se é Deus ou se é a pessoa. Ah, não, mas ele já nasceu inteligente. Sim. Esse daí já, né? Por que ele escolhe os improváveis? Para que a sua glória apareça, para que as pessoas vejam: meu Deus, olha o que Deus fez na vida dele e na vida dela. Ô, Van, tem uma pergunta aqui do Joshua Muniz. Joshua Muniz, que escreveu assim: pastora, como deixar o orgulho e se inclinar à vontade de Deus? Inclinar, ó, profunda essa pergunta aí, hein? Obrigado pelo superchat. Deus seja louvado. O orgulho é o eu imperando. É isso que precisa ficar claro. O orgulho é o seu eu imperando. É destronar o seu eu. Porque quando você se submete e se inclina, como você disse, que é um processo, né? Deixa e inclina. Você está destronando você para fazer exatamente a vontade de Deus. Ela não é agradável. Ela é boa porque ela vai gerar bons frutos, mas destronar o orgulho não é nada agradável. Você não vai sentir prazer nisso. Sua carne vai gritar, não vai sentir prazer nisso. Mas nós sabemos o que devemos fazer pela palavra de Deus. Deixar o orgulho. Nós sabemos como fazer isso, mas nós não queremos. Então, precisa se submeter à vontade de Deus. Deixar o orgulho é submissão. É o antídoto para o orgulho, é submissão à vontade de Deus. Fazer. Não importa. Faça. Ai, mas é a faz. Ah, mas é tão difícil. Faz. Faz o que tem que fazer. Independente do que vai te custar, faz o que tem que fazer. Sim. O orgulho é coisa difícil. Ele impede a gente de crescer no evangelho, no reino. Ele impede a gente de ter... Uma das coisas que faz a gente virar independente é o orgulho. Deus não quer a gente independente. O orgulho precede a queda, né? Ele quer a gente dependente. Nós não fomos criados para ser independentes. A cada dia mais nós estamos vendo as pessoas deste mundo querendo ser independentes, criando suas próprias regras, sua maneira de viver, sua maneira de pensar, e quando Deus está nos chamando para viver debaixo da sua palavra. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é você abandonar a sua ideia de vida, de método, de como proceder e submeter por completo à vontade de Deus. Isso eu digo como um testemunho meu, porque eu era muito orgulhoso. E o que eu pensava que era certo era... Quem não era? Muito orgulhoso.
E eu creio que todo mundo tem um pouquinho de orgulho. Fala que não Ai. tem, ó, escreve Todo aí, eu dia. tenho um pouquinho. Né? Mas eu era muito orgulhoso. E com Deus, Deus vai moldando e eu pensando, não é o que eu penso que é certo, é o que de fato é correto. E quando você coloca isso na frente, o orgulho morre. Guigo, nós temos que ter coragem de perguntar para Coragem. Deus quem nós somos. Uhum. Quando você ora, você tem que saber mais de você do que é de Deus. Quer saber de Deus? Leia a Bíblia. Quer saber quem você é? Ore. Forte. Ore. É na oração que Deus revela quem você é. Meu Deus. Medita na palavra dele, na oração ali, ó. E eu pergunto para Deus, Senhor, quem eu sou? Teve uma ocasião que o Gil era muito orgulhoso. E ele era um músico formado, então era muito difícil para ele na igreja no início, né? Imagina, cheio de diplomas, né? Um sambinha ali. Yeah. Né? Então, assim, para ele era extremamente difícil ele ter que esperar ver o que Deus queria dele. E Deus queria ele como pastor, não era como músico. E aí ele chegava em casa daquele jeito. E aí eu falei, Senhor, conta pra ele. Eu não vou contar, conta o Senhor. Conta pra ele. E aí eu comecei a conversar com ele sobre isso, que eu perguntava pra Deus contar sobre mim. A única pessoa que sabe exatamente quem você é Deus. As pessoas têm uma visão de você, você tem uma visão de você, mas Deus tem uma visão de você. Fique com a visão que Deus tem de você. Isso. Não fique com a visão que as pessoas têm de você, nem a sua própria visão. Fica com a que Deus tem de você. E eu queria saber o que Deus pensava de mim. Senhor, me fala o que o Senhor pensa de mim. Teve uma vez que Deus me surpreendeu. Ele disse que eu era precipitada. O quê? Não, você é impulsiva. Eu preguei sobre isso na congregação. Falei, imagina, eu sou uma pessoa completamente... Eu sou planejada. E aí o Senhor foi me dando exemplos. Ele falou, lembra aquele dia? Lembra aquela hora? Lembra aquela mensagem que você não deveria ter mandado e mandou? Lembra aquele dia que você respondeu quando você deveria calar? Você se lembra? Essas coisas me faz entender que você é uma pessoa impulsiva. Eu não quero você assim. Não se demora. Olha, aí eu fiquei, meu Deus do céu. E aí reconhecer isso é um processo. E quando você reconhece isso, é onde você ganha a oportunidade de ser moldado por Deus verdadeiramente para crescer em aperfeiçoamento no reino. E aí eu falei, de Deus, contar para ele. Aí eu digo, pede para Deus contar umas coisas para você. E aí ele um dia saiu do quarto chorando. Sentou na mesa e falou assim, Deus falou comigo. Deus disse que eu era orgulhoso. Eu falei, obrigado, Jesus, o Senhor contou pra ele. Porque é muito importante você saber a visão que Deus tem de você, senão você fica equivocado. Você mesmo começa a falar de você coisas que você nunca foi, que você não é. Então é necessário saber o que Deus pensa de você para que você possa realmente ser aperfeiçoado no reino. Sim. Conheça-se. É necessário se conhecer. Só se conhecendo verdadeiramente você pode ser aperfeiçoado por Deus. E quando você está na presença de Deus, você vai entregar o que ninguém sabe e o secreto que ninguém vê. Ô, Guigo, é tão verdade isso que eu tô falando, que Pedro não se conhecia. Andou 3 anos com Jesus. E Jesus disse pra ele, o diabo me pediu pra ser andar com... Imagina, eu tô com o Senhor até a morte. Imagina, eu tô com o Senhor no... Pedro. O Senhor Jesus estava contando pra ele quem era ele. E ele não creu. Então, tem palavras que são ministradas nos cultos, irmãos, que você fica jogando pro irmão. Se fulano tivesse aqui, não, é pra você mesmo. Essa palavra é pra você mesmo, que acha que o problema tá com o outro. Talvez sempre esteve com você, talvez sempre foi com você e você não consegue reconhecer isso. Isso é profundo. Então é necessário reconhecimento para gerar arrependimento. E aí eu me arrependi de ser daquele jeito. Eu disse, eu quero ser longânima. Me ensina a ser longânima. E nesse momento que a gente é aperfeiçoado para aquele grande dia, nossa moral, o nosso caráter é moldado. Então é preciso um desejo tremendo de conhecer a si mesmo diante de Deus. Porque só assim nós vamos evoluir.